paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu coração. Quero ler para você o que está em Isaías, no capítulo 43, e no versículo de número 2, que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O Senhor é aquele que não nos abandona, que está conosco em todas as situações e em todas as adversidades. Porém, mesmo o Senhor estando conosco, não impede que águas nos submerjam e que chamas venham sobre nós. O que vai acontecer é que nessas águas e nessas chamas, o Senhor estará conosco, a sua boa mão nos conduzirá. Eu quero meditar com você hoje em Daniel capítulo 3, que fala de três homens israelitas que foram levados como escravos, e lá eles tiveram seus nomes mudados, lá eles tiveram seus nomes que tinham um significado mudados para outros nomes com outros significados. Porém, esses homens não perderam a sua identidade, não deixaram de ser quem eles eram, não deixaram de adorar ao Deus que eles adoravam, mesmo como escravos em um país pagão, em um lugar que os costumes eram totalmente diferentes dos seus, que tudo era novo, porém eles permaneceram fiéis ao Senhor. Permaneceram crendo, amando e obedecendo ao Senhor. Primeiro, eles sabiam quem eles eram. Segundo, eles sabiam quem eram o seu Deus. E terceiro, eles sabiam que o Deus a quem eles serviam era suficiente para a vida deles. Que nós possamos entender que Deus é primeiro na nossa vida. Ele é suficiente. Nós não devemos negociar o nosso chamado, não devemos negociar o nosso propósito, não devemos negociar a nossa adoração. Só a Ele devemos adorar e só a Ele devemos prestar culto. E o rei Nabucodonosor manda fazer uma grande estátua de ouro e diz que todas as vezes que se ouvir algum som de alguma música, de algum instrumento musical, todos, no momento que ouvisse aquele som, deveriam se prostrar diante daquela estátua de ouro. Porém, esses três homens que tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se chamavam Azarias, Ananias, eles tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses três homens, quando eles sabem desse dito, desse decreto do rei, eles não se prostram diante daquela estátua. E os prefeitos, os governadores, os políticos daquela época, eles vão até o rei e dizem: olha, rei, aqueles israelitas que tu trouxeste para cá, eles não se prostram diante da tua estátua. Na hora que é cantado o som da trombeta, do pífaro, da harpa, do instrumento musical que fosse, mas eles, porém, não se prostram diante dessa estátua de ouro. E o rei, a Bíblia diz que ele fica cheio de ira. Ele fica com tanto ódio no seu coração, com tanta ira, que ele manda chamar aqueles homens imediatamente. Ele chama aqueles rapazes, aqueles homens, e perguntam novamente a eles. E aqueles rapazes respondem ao rei da seguinte maneira: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se ele não quiser livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste.
E aqueles homens continuam firmes no seu propósito, porque eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam o Deus que eles serviam. E eles sabiam que não podiam negociar aquilo que eles receberam do Senhor. Não negocie seu chamado. Não negocie seu propósito. Não negocie quem você é por causa de proposta de rei nenhum. Lembre-se, o Senhor Deus estará com você. Se você entrar nas águas, elas não te submergirão. E se passarem pelas chamas, elas não arderão em ti. Porque quem promete é o Senhor. Ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. Não negocie seu chamado. Não importa se a luta está grande, não importa os Nabucodonosores que têm se levantado contra a sua vida. Não negocie quem você é, mantenha firme quem você é. Não negocie, não negocie, faça como esses 3 homens. E o rei, quando ouve aquelas palavras, ainda mais se ira o seu coração. E ele chama alguns dos seus empregados e manda aquecer aquela fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. 7 vezes mais quente do que ela já era quente. Manda amarrar aqueles homens e jogar dentro daquela fornalha. E quando ele joga aqueles homens, o calor é tão grande que os homens que foram jogar eles dentro da fornalha são totalmente queimados e morrem imediatamente por causa daquele calor daquela fornalha ardente. Porém, o rei sentado no seu trono olha para aquele fogo e quando ele olha, ele pergunta aos seus empregados, não eram 3 homens que nós colocamos dentro da fornalha? E aqueles homens dizem assim, eram de fato. E ele diz, mas eu vejo 4, e o 4º homem que eu vejo nesta fornalha é semelhante ao Filho dos deuses. Não nos jogamos eles lá amarrados, pois eles passeiam por dentro do fogo. Quando o Senhor está conosco, mesmo na fornalha ardente, nós temos paz. E mesmo na fornalha ardente, nós passeamos dentro do fogo. Aleluia! E quando aquele rei vê aquilo, vê aqueles homens passeando dentro daquela fornalha de fogo ardente, ele manda tirar, abrir a porta para que aqueles homens saiam de lá. E ele chama pelo nome deles e diz, vem para fora, Sadraque, Mesaque, Abidnego, porque o Deus de vocês os livrou. Aleluia! Quando você permanece firme no seu propósito de servir ao Senhor, quando você não negocia seu chamado, quando você não negocia o seu propósito que Deus colocou na sua vida, é o Senhor que vai se responsabilizar pela sua vida. E mesmo na fornalha de fogo ardente, Ele estará com você, e nessa fornalha o nome dele será glorificado, e em meio à fornalha você terá paz no seu coração. E o rei chama aqueles homens, e aqueles homens saem para fora. E é interessante que a Bíblia diz que quando eles foram lançados nesse fogo, eles foram lançados com as suas roupas, com as suas capas, com seus chapéus, com tudo que eles tinham nas suas vestimentas. Mas a Bíblia também nos informa que quando eles saem daquela fornalha, eles estavam com a sua capa, com a sua roupa, com seu chapéu. Nada neles se queimou. A Bíblia diz que nem cheiro de fogo havia neles. Porque geralmente a gente que é dona de casa, às vezes vai acender um forno, um fogão, e acaba queimando os pelos da mão da gente, fica aquele cheiro de queimado na nossa mão, por causa da distância, né? Nem perto, passa perto, e às vezes queima. E esses homens passearam no meio de uma fornalha ardente. Porém, a presença de Deus ali naquele lugar, aleluia, o Deus que estava com eles, não permitiu que nem cheiro de fogo houvesse naqueles homens. Permaneça firme, sirva ao Senhor, adore ao Senhor, não negocie quem você é, mantenha seu propósito, mantenha sua identidade, lembre-se, tenha firmeza, lembre-se quem é você em Deus e quem é Deus na sua vida, aleluia, não negocie. E o resultado disso, o versículo de número 28 desse capítulo 3 diz,
Falou então Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abdenego, porque enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregarem os seus corpos a servir e adorarem qualquer outro Deus que não fossem o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia, glória a Deus. E termina o texto dizendo: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Estavam ali como escravos, porém sabiam quem eram, mantiveram firmes as suas identidades, porque sabiam quem era o seu Deus e qual era o seu lugar em Deus. Encontre o seu lugar em Deus e não negocie seu chamado, não negocie seu propósito, não negocie quem você é. Se mantenha firme em Deus e tenha Deus em você, lhe guardando, lhe livrando e estando com você no meio das adversidades. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. E como resultado, o Senhor ainda fez aqueles homens prosperarem ali na província da Babilônia. Deus vai te fazer prosperar aonde você está. Não importa a luta que você está passando, não importa a adversidade que você está passando, mantenha a sua firmeza em Deus, mantenha o seu caráter em Deus, ache o seu lugar em Deus e não negocie isso com ninguém nem por nada. Não troque Jesus por nada nesta vida, permaneça fiel a Ele, e Ele lhe livrará de todo o mal. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe que você tenha essa firmeza de caráter e que você permaneça servindo ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Não mude quem você é por causa de ninguém. Sirva ao Senhor, permaneça firme nele, e é Ele quem vai te livrar da mão do Nabucodonosor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe o propósito que Ele tem na sua vida. Deus abençoe e conduza a nossa nação.